Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 13, o capítulo que se chama Reencarnação. A gente finalizou o capítulo 12 em várias etapas, né, que era a preparação das reencarnações. Aliás, no capítulo anterior, não sei se vocês se lembram, começava falando do caso de uma pessoa que iria reencarnar e que estava tendo dificuldade. Até foram atrás do Alexandre para pedir auxílio, porque essa pessoa que ia reencarnar, que se chamava Segismundo, se chama Segismundo, né? Era uma pessoa que tinha tido uma relação próxima com o Alexandre. O Alexandre tem um vínculo de carinho, de amizade, e por isso o Alexandre conseguiria fazer algo com relação a essa reencarnação. E a reencarnação era a história de três pessoas, que um deles tinha cometido um crime, a pessoa que foi vítima se sentia muito amedrontada com a presença desse assassino dele, mas esse assassino estava arrependido e querendo corrigir. Já no plano espiritual, ele estava querendo uma nova oportunidade, que é uma nova encarnação, e ele então aceitou vir como filho dessa pessoa, do casal, novamente, que ele prejudicou numa encarnação passada. Só que o que estava acontecendo? O, a pessoa que foi vítima, mesmo sem saber, porque no plano espiritual ela já tinha concordado com essa missão, com essa nova experiência. Mas quando encarnado, a presença desse espírito que tinha sido o assassino dele, dava a repulsa, dava uma vibração que ele não estava aceitando a presença daquele espírito. Então eles estavam tendo dificuldade nisso. E hoje, no capítulo que se chama Reencarnação, o André Luiz passou por aquela fase de aprendizado desses planejamentos reencarnatórios ali no nosso lar, e agora eles vão acompanhar mais diretamente esse processo de reencarnação do Segismundo. Então vamos começar. Oi, Adriana. Eu acabei dando sequência porque eu estava falando, mas já vamos começar então o 13º capítulo. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel. Então, os dois já estavam reencarnados e iriam receber o Segismundo como filho. Então, Adelino e Raquel já tinham crescido, já tinham se casado, e agora chegou o momento desse espírito, que foi o assassino dele, do Adelino, chegar como filho deles. E agora, então, o André Luiz ficou muito feliz porque o Alexandre chamou ele para ir visitar o ambiente do lar deles, né? Onde eles iriam começar a acompanhar o processo de reencarnação do Segismundo. Onde se verificaria a reencarnação de Segismundo, como está falando aqui. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Até agora, ele só tinha tido notícias e informações vindo pessoas partindo do nosso lar, mas ele nunca tinha acompanhado de perto um processo reencarnacionista. Esse seria o primeiro dele. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. É um processo que, inclusive, a mim desperta muita curiosidade mesmo, né? Imaginem, a gente, no plano espiritual, antes de reencarnar, o nosso espírito já é adulto, já tem uma certa bagagem de entendimento, de consciência e tudo mais. Imaginem esse espírito sendo conduzido a uma nova experiência dentro de um feto, de um óvulo que vai ser fecundado por um espermatozoide e começar um processo de uma vida nova. E é exatamente disso que o André Luiz está falando.
É um pouco disso que nós vamos acompanhar aqui nesse capítulo de hoje. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Então, o André Luiz está reforçando aquilo que a gente já viu um pouco no capítulo passado. Ele tem uma consideração muito grande por esses dois. Na verdade, pelos três. O Alexandre foi amigo tanto do Adelino quanto da Raquel, como do Segismundo, que foi, na verdade, o que causou toda a tragédia. E ele estava se sentindo muito feliz de poder contribuir para a reaproximação, para a solução desse crime, desse caso, que só uma nova encarnação realmente é capaz de dissolver. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então falou, né, da lei que a nenhum de nós, né, nenhum de nós vai escapar, que é a questão dessa libertação espiritual das amarras, dos problemas, né, dos envolvimentos, tanto para o lado mais negativo, quanto para o lado exagerado, né, do apego, mesmo que seja positivo, mas que muitas vezes gera a necessidade de equilíbrio. Então, chama todos os filhos, né, a esse concurso de envolver todos a um sentimento de fraternidade legítima, né? E aos serviços intercessórios, aos serviços de auxílio. Ele vai lá interceder. Ele foi chamado para poder interceder na linha do bem, né, na lei do bem, em benefício desses amigos de outros tempos. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Então eles estão chegando ali na casa. O Herculano, então, é um espírito, é uma entidade do plano espiritual que estava ali cuidando, provavelmente, envolvendo ali com a questão espiritual da casa, e estava esperando eles chegarem, que foi o Herculano, se eu não me engano, que foi chamar, inclusive, o Alexandre para esse auxílio. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita. Quer dizer, alguém tinha sido avisado que eles chegariam, o Alexandre e o André Luiz, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, o Herculano é alguém que está informado que iria chegar, né, o Alexandre e o André Luiz, e de antemão, já o que pediram? Para que trouxessem o espírito que vai reencarnar ali naquela casa, o Segismundo, para o trabalho de aproximação entre esses dois espíritos. Então, porque vocês se lembram no capítulo anterior também estava falando que eles estavam com dificuldade, porque o Adelino estava repelindo a presença do Segismundo. E o Segismundo, apesar de antes estar determinado a reparar o erro que ele fez, ele agora estava um pouco amedrontado, porque ele não estava se sentindo receptivo, bem recebido. Então, ele, com medo de uma ofensa, de um atrito, de uma dificuldade maior, ele estava se afastando do ambiente. E por isso que foi solicitado que trouxessem ele sim para esse momento, por conta da necessidade, por conta da intercessão que o Alexandre vai começar a fazer para ajudar nesse caso. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo. Então, ali, aí o Herculano falando agora para o Alexandre. Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Olha isso, o espírito do Segismundo na casa, onde... Então a gente começa a pensar,
Olha que coisa interessante, né? Que maravilha a gente imaginar. Não como nesse caso, mas eu estou falando como existe a possibilidade de um filho nosso que nós vamos receber antes de até mesmo começar a gestação, esse espírito já visitar a casa aonde ele vai fazer parte da família, né? E é o que está acontecendo aqui. O espírito do futuro filho da família estava ali na casa, dentro, esperando pelo Alexandre e junto com o André Luiz. Foi excelente medida, falou Alexandre, bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Quer dizer, hoje eu estou aqui por eles. Vou me dedicar ao máximo por eles. Veremos o que é possível fazer. Entramos. Vamos lembrar só mais alguns detalhes disso, né? Quando o Alexandre foi chamado, eles falaram: a gente sabe que você não é especialista nesses trabalhos de reencarnação, mas por você ter uma afinidade muito grande com as pessoas envolvidas e também por ter conhecimento e uma bagagem moral já elevada, por isso Alexandre é uma pessoa solicitada para poder fazer esse auxílio. E ele, com esse carinho, né, com essa intenção sincera do fundo do coração dele de ajudar, é que ele está ali naquele momento. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Então, olha isso, era umas 6 horas da tarde, né? O Adelino, a Raquel e um dos filhos, que era o único filho, né? Pelo que está dizendo aqui, que seria o mais velho, a hora que chegasse o Segismundo, estavam fazendo a refeição deles. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Então, olha, o Segismundo estava sentado numa poltrona. E quando percebeu a chegada do Alexandre, levantou e foi direto. E o Alexandre mostrando, né, o quanto eles têm realmente uma relação de carinho muito grande entre eles. E o Alexandre então recebe ele de braços abertos ali. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Então, aquele era o espírito de Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Então, imagina, o Segismundo vive um quadro de alguém arrependido pelo crime que cometeu e com dificuldades de conseguir reparar. Então já tá, e nem começou a luta dele, né? Porque imagine, a reencarnação, ele por enquanto aceitou, entendeu, se preparou, mas a hora que ia começar, o processo já teve algum tipo de dificuldade. E aí, então ele chora, né, nos braços de um amigo, que é o Alexandre, convulsivamente, como fala. E o Alexandre pede para que ele tenha calma. Porque, lembrando a ele que ele não é o único no mundo a viver luta, a ter problema e a ter dor. Então, e a gente entende que quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, a nossa dor, o nosso problema, ele é muito maior do que todos os outros. Para nós é. Mas o que o Alexandre está tentando agora é trazer equilíbrio para o Segismundo, acalmar ele, para poder conseguir trabalhar, né, o que precisa ser trabalhado. E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Quer dizer, pelo que ele está falando aqui agora, me dá a impressão até que não é que o Segismundo somente está assim pela dificuldade, né, que ele está enfrentando, mas ele se sente realmente envergonhado porque ele está arrependido.
Ele fez algo que hoje ele entende que não é algo digno e que ele precisa. Mas o que o Alexandre está chamando a atenção é justamente isso. Não é motivo de gratidão receber a possibilidade de resgatar e pagar uma dívida do passado? Então não se apegue ao erro que você fez exageradamente, mas se apegue à possibilidade de consertar. Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. Então, olha, até isso os espíritos superiores tenham cuidado. Para que eles não levem vibração negativa para o ambiente doméstico. Os espíritos superiores têm a missão de trazer auxílio, de trazer ânimo, e não o contrário. Mas o Segismundo ele está em condições de levar o padrão vibratório da casa mais para baixo. E isso é que, na verdade, está acontecendo com o padrão da casa. O Adelino, com a vibração do Segismundo, está em choque, né? Em desequilíbrio, levando tudo para uma situação de difícil solução, né? Sem intervenção, sem intercessão de alguém que volte a manter esse equilíbrio. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço. Então, olha isso, dá a impressão que o Alexandre colocou o doente de volta no leito, né? Como se ele estivesse fraco e doente. Alexandre ajudou ele a sentar de volta e falou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, aí o Segismundo rebatendo, né, na vibração negativa dele, falou o interlocutor em lágrimas. Experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde. Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Então, olha isso, né? É bom a gente analisar um pouquinho o quadro que o Segismundo tá, porque assim, a gente sabe que é um grande passo já um criminoso, uma pessoa que faz um crime realmente bárbaro, já reconhecer que ele está errado, que ele não deveria ter feito aquilo. Agora, imaginem que tem ainda um longo caminho entre reconhecer e reparar. Porque o Segismundo está achando que só pelo fato dele reconhecer que ele é criminoso e que ele está pretendendo redimir as culpas dele, que ele então está com tudo resolvido. Porque assim, ó, reconheço que fui grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Então, o Segismundo está reclamando que, apesar dele já estar com boa vontade, a outra parte não está. E aí, nisso, ele está se apegando e esquecendo que aí a luta começa. Que não basta reconhecer e querer corrigir. Aí tem que enfrentar as dificuldades que a vida impõe, que são muitas vezes a insensibilidade ou as dificuldades do outro. Que todos temos, né, dificuldades, então não é tão simples. É muito fácil a gente ver aqui, se a gente trazer para o nosso dia a dia, como realmente não é tão simples tudo isso. A não ser aqueles que estejam muito bem determinados nessa luta, nesse reparo, é que não dão essas escorregadas aqui, como o Segismundo está tendo. E aí, então, Alexandre, ouvindo essas queixas do Segismundo, Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu. Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Então, olha isso. Vamos lembrar, né? O Alexandre está vindo ajudar na reaproximação, mas trabalhar principalmente no Adelino. Porque é o Adelino que não está querendo perdoar. Mas o Segismundo, que está com vontade de corrigir, ele também está reclamando, está envenenando. Olha como Alexandre fala, por que envenenar o coração? Quer dizer, você está com boa vontade, mas está entrando numa sintonia, numa vibração de queixa, de reclamação, que está envenenando. Tá, ao invés de trazer saúde,
para a situação, você está trazendo mais doença. Por que não desculpa você, por sua vez? Porque olha isso, né? O outro não esqueceu o perdão. Mas olha o que o Alexandre está chamando a atenção para o Segismundo. Você não está perdoando ele também. Ele também tem limites, tem falhas. E por que você está exigindo agora mais dele do que se colocando ainda, né, nessa condição de reparo? Tudo isso que a gente está vendo é um processo de uma reencarnação. Faz a gente pensar muita coisa. Porque aí, saindo do que a gente compreende, vamos entrar numa humanidade que ainda não entende reencarnação, que acha que as coisas que se faz nessa terra, muitas vezes, existem injustiças. Vamos supor, um criminoso que matou muita gente e foi morto. Aí do lado de lá, algumas pessoas acham que ele vai ter que pagar eternamente no fogo do inferno. Ou tem pessoas que acreditam que alguns assassinos, que alguns criminosos não vão melhorar nessa vida. Pode ser que não vão mesmo. A reencarnação é o que nos mostra a possibilidade de melhoria de qualquer espírito, mesmo numa situação, às vezes, de extremo endurecimento, de extrema maldade. Então, a gente está vendo um caso de uma reencarnação de um criminoso e essas dificuldades. Mas isso vale para a nossa vida, em tudo. Toda vez que a gente lida com uma falha nossa ou com uma falha do outro, um desentendimento entre duas pessoas, existe sempre a falta de perdão por ambos os lados se as coisas ainda não estão bem solucionadas. E aí é o que o Alexandre está chamando a atenção. O Segismundo está se colocando aqui na condição de coitadinho, porque ele fala assim, eu errei, mas eu estou querendo corrigir. E ele não me perdoa, ele devia me perdoar. E aí o Alexandre chama a atenção com essa frase. Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário. Quer ver? Se coloca no lugar dele, Segismundo. Vítima, no outro tempo, de seu ato impensado. Quer dizer, não é tão simples assim para uma pessoa que foi assassinada olhar para a pessoa que tirou a vida dele, que prejudicou tanto a vida dele, e agir naturalmente. Não é tão simples assim. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? E isso é uma lição que a gente aprende muito lendo Paulo Estevão, né? Porque Saulo, né? Quando ele se reconhece errado em tudo que ele fez, em vários momentos ele tem dificuldade também, mas na hora ele se coloca no lugar de quem estava ali agredindo ou criticando ou perseguindo ou chamando ele de louco. E ele várias vezes no livro ali ele cita, né? Hoje eu vi o Cristo e eu sou mudado, mas em outra época talvez eu agisse exatamente como ele está agindo. E é o que o Alexandre está pedindo para o Segismundo fazer. Se você tivesse no lugar dele, talvez você não fizesse do mesmo jeito. Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Então, olha isso. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Porque o Segismundo estava realmente por imprudência, né, ou em vigilância da parte dele, ou ainda pequenez, né, com relação ao que ele é capaz de fazer. Ele estava levando a situação para uma vibração que não teria solução fácil. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Então, olha isso, ouvir todas essas palavras de uma pessoa, de um amigo que quer muito bem,
soa às vezes diferente. E aí o Segismundo entende o que o Alexandre fala e fala, tem razão. Herculano, que o contemplava, compadecido, entrou na palestra acrescentando. Ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades de regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno. Então, olha que curioso aqui o que o Alexandre falou, porque ele falou assim, ó, desanimado e abatido é normal para quem vai reencarnar. Eu lembrei aqui, acho que no domingo passado, o caso da senhora Laura, que ia reencarnar e estava aflita, um pouco desanimada, com um pouco de receio, apesar de toda a evolução dela espiritual. Mas o problema é levar isso muito adiante. É o que ele falou. É normal, mas Segismundo tem levado esse fenômeno muito longe, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis. Então, o como nós lidamos muitas vezes com as dificuldades faz com que a gente fracasse ou consiga. Então, o Segismundo estava fazendo aquilo ser levado por água abaixo. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamo-lo em silêncio. Então aí eles saíram. O Alexandre saiu da atenção ao Segismundo e foi agora junto com o casal. Falou: vamos ver o que a gente pode fazer agora com o espírito desses dois. Vamos observar eles. E foram, né, ali no local onde eles estavam fazendo a refeição. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida ou alguma coisinha? Tá tudo certo. Então tá bom. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. Quer dizer, o Adelino estava naquele clima, né, meio sombrio por conta do que ele estava, o espírito dele estava vivenciando, e ele estava daquela maneira que está descrevendo aqui, seco, curto e grosso. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida. Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores. Porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Então, ele observando aquela simples conversa dos dois, vendo que ele não estava nem com disposição de trocar uma palavra, né, uma conversação um pouquinho mais explicativa, né, mais interativa com a esposa, fez com que o quadro doméstico desabasse. Então ele fala assim, ó, o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum os nossos propósitos. Então, olhem aqui uma coisa muito interessante, muito importante da gente entender. Deus, Jesus e os espíritos, eles podem estar dispostos a fazer tudo por nós, mas eles não são capazes de fazer a nossa parte se nós estamos fazendo com que isso fique fechado. Então ele foi para ajudar, tá disponibilizando, como ele falou, essa noite eu estou aqui por eles, eu vou fazer de tudo. Mas olha o que ele falou, em semelhante estado psíquico,
não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Então, e às vezes nós nos fechamos dessa maneira, dependendo da maneira que a gente encara um problema. Então, o fechar para confiança, para fé, por isso que uma oração, por isso que a fé abre essas portas. Faz com que a gente abra os canais para a espiritualidade que a gente está pedindo ajuda, faça algo em nosso favor. Mas no estado psíquico que o Adelino estava, o Alexandre falou, aqui a gente não vai conseguir fazer o que a gente veio fazer. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, exclamando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nesta noite. Então ele encontrou um quadro e ele vai tentar sensibilizar, ele vai tentar de alguma maneira chamar a atenção do Adelino para mudar o padrão de pensamento, o padrão psíquico dele. Então, olhem como a espiritualidade tem meios, e por isso que muitas vezes quando a gente faz uma oração, né, e até para a gente começar aqui o nosso estudo, a gente sempre pede, né, que eles encontrem os recursos de nos sensibilizar, que eles encontrem o local onde a gente possa ser tocado, para que a gente se coloque mais disponíveis, né, mais abertos para receber aquilo que eles preparam para a gente. E o Alexandre falou agora que ele vai tentar sensibilizar as fibras do coração do Adelino para poder fazer o que eles vieram fazer. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança. Olhem o recurso que vai usar. A gente já viu no começo do livro, naquele caso que eles estavam acompanhando aquele jovem, aquela senhora e aquela irmã do jovem saindo do centro espírita, que estavam também envolvidos com pensamentos ruins. E o Alexandre chegou na menina, na jovem, porque ela estava mais aberta e através dela intuiu algumas frases, alguns pensamentos para que ela falasse para o irmão e para a mãe. Então, a gente já viu lá atrás que os espíritos usam de pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, para passar recado. E agora, no caso, é um menininho de 3 anos de idade. Olha isso. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Olha isso, ele botou a mão no peito da criança para poder passar alguma mensagem para o Adelino. No caso daquela jovem, ele colocou a mão na cabeça dela, vocês lembram? Através do raciocínio, do pensamento, ele conseguiu. Olha isso, que curioso. No caso da criança, ele colocou a mão no peito, no coração da criança. A gente não pode concluir que isso é regra, né? Para jovem é na cabeça, para criança é no coração. Mas é um fato curioso, que aqui a gente está observando. E ele então chegou, o Alexandre chegou na criança, colocou a mão no peito, vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis e falou com inflexão de infinito carinho. Então, olha isso. Uma criança falando por instrução, intuição vinda de um espírito. No caso, mais elevado. Mamãe, por que papai está triste? Olha isso. Então, imaginem a cena, né? Aquela conversa totalmente fria na mesa, né? E aí uma criança, às vezes, é capaz de falar algo que muda o padrão vibratório do ambiente. Porque a criança tem a doçura, atrai a atenção, desperta, né, a fofura nas pessoas. E imaginem isso, o pai e a mãe naquela secura, a mãe tentando e o pai na secura, e o filhinho de 3 anos pergunta para a mamãe, mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto, com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida.
Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Olha, imagina a conversa. Imagina o que isso não está despertando no ambiente, né? É um recado que o Alexandre está passando já para o Adelino de maneira concreta, né? Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Então, olha a explicação que a mãe está dando para o menino, de compreensão até para a postura do pai. Assim, ele lá tem a obrigação de estar segurando as pontas. Aqui, ele tem o direito de dar uma desabada. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Então, olha isso, porque ela poderia, se ela fosse um espírito revoltado também, ela poderia falar coisas que prejudicassem o pai, inclusive, do menino. Que levassem ao menino a pensar mal do pai. Mas não, ela está tentando defender ele. E ele está observando, ele está só acompanhando essa conversa dos dois, na refeição ali. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe e obtemperou. Que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Olha isso, aquele quadro psíquico que o Alexandre falou, nesse jeito a gente não vai conseguir nada. Ele já mudou. Com uma conversa que ele despertou através de uma criança. Então, olha isso. Pela ternura do filho e a humildade sincera da companheira, aquela nuvem se dissolveu, dando lugar a uma sensação de alívio. E isso, muitas vezes, a gente também pode gerar no nosso ambiente onde a gente convive. Porque às vezes a gente entra num ambiente, ou no lugar onde a gente trabalha, ou na família, ou em qualquer lugar, no centro espírita, ou na igreja, ou seja lá onde for. E tem alguém lá para baixo. E se a gente não tomar o cuidado, a gente vai para baixo junto. E aí fica todo mundo lá embaixo. Ou a gente pode ser a pessoa que leva uma palavra de estímulo, uma palavra para quebrar aquele ambiente baixo e elevar. Então, né, numa situação como essa, eu lembro muito da oração de São Francisco, onde ele pede para Deus que consiga fazer ele, onde haja qualquer problema, levar a solução. Onde tiver ódio, que ele leve o amor. Onde tiver ofensa, que ele leve o perdão. Então, em qualquer situação, que nós possamos ser a solução e não o agravamento do problema. Então ele se sentiu, ele foi tratado naquele momento por uma simples conversa entre uma mãe e o filho. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo com o último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso,
não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante infantil, e assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? Olha isso, aí o menino já convidou o pai e falou assim: então vem rezar essa noite comigo. O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: já sabes orar sozinho? Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quero ver. Quer ver? Quer dizer, olha isso. A mãe ensinando o menino, agora o pai está sabendo que ele toda noite reza pelo próprio pai. E aí ele perguntou para o pai: você quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Olha a oração do menininho. Ele mostrou para o pai naquele momento como ele fazia toda noite, que era o que a mãe dele estava ensinando ele a fazer. O genitor que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas e fixando ternamente o filho murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira orgulhoso de possuir-lhe o devotamento e acentuou: a palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Até porque, ó, se a gente, pela história, a gente sabe que todo esse clima do Adelino não é tanto por causa do trabalho. Ele pode ter as dificuldades do trabalho, mas o que está acontecendo é pela aproximação do Segismundo. Então, ele nem sabe. Ele está achando que é o trabalho, mas agora ele percebendo que, independente de qual seja o problema, a conversa do filhinho fez muito bem para ele. Trazia o coração desalentado ao preço. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e de pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Então, olha isso, ele no sonho, ele está tendo um sonho com alguém que é o inimigo dele. Ele não, talvez não reconheça. Mas quem não teve um sonho com alguém que quer prejudicar a gente, por exemplo? Alguém que quer matar a gente? Talvez nem todos nós tenhamos tido sonhos assim, mas muitos descrevem sonhos assim. E ele está falando agora para ela, né? Eu não sei explicar, mas já faz algum tempo realmente que eu tenho tido pesadelos e os pesadelos são assim. Alguém se aproxima de mim e esse alguém é um inimigo muito poderoso. Por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Olha o que é, né? A gente sabe. Então, mas muitos têm essas sensações e não sabem explicar. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção.
vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos. Olha isso. Um homem se aproxima dele estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. E não é o Segismundo que foi o criminoso, mas agora ele está pedindo socorro. Me ajuda a me redimir. E esse é o início do sonho toda vez. Alguém se aproxima dele como um mendigo pedindo socorro, e ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade-me o espírito. Então, mas aí a conexão com aquele mendigo faz ele sentir medo, um terror inexplicável. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Olha isso, fruto da marca que ficou no espírito dele, do assassinato, da outra encarnação. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Então, olha isso, essa luta dele tentar ajudar e ao mesmo tempo ter medo acontecendo, sendo transparecido aqui para a gente em sonho, né? no desenho do sonho dele. Então, vencendo a impressão de pavor, eu tento estender-lhe as mãos. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! Então, olha só um pesadelo extremamente bem explicado no caso do Adelino aqui, por conta do que esse espírito fez para ele no passado. E modificando o tom de voz, acrescentou: admito esteja eu sobre fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter a tratamento médico necessário? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o espírito vagueasse através das longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Então, olha isso que às vezes acontece com a gente, né? A luta do dia a dia, as preocupações do dia a dia, afastam muita gente da fé, da religião, da oração, dessa sintonia. E ele está reconhecendo que ele era uma pessoa com uma fé em Deus e que isso foi se apagando por conta das preocupações. Há quantos anos terei abandonado a oração? Olha isso. E o convite do filhinho acordando ele para isso. De olhos molhados pensativos, prosseguiu: quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Minha mãe, ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecido e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Olha que bonitinho o menino, né? Então ele já ficou feliz de saber e o pai reconhecendo que ele realmente estava precisando disso. Deixa eu só ver uma coisa, porque agora entrando aqui no item 3, talvez seja longo para a gente terminar. Eu acho que por enquanto, por hoje, tá bom por aqui. Ó.
Vai até o item 4 aqui, ainda tem bastante. Então, eu acho que hoje já tem bastante informação para a gente ir pensando, inclusive entendendo o seguinte: o que o Alexandre fez até agora não foi o que ele veio fazer, né? Ele ainda não aproximou Adelino com o Segismundo. Ele só mudou um pouquinho o padrão vibratório do Adelino para poder tentar essa conversa, que provavelmente vai acontecer na hora do sono. O Adelino mudou o padrão mental, vai fazer a oração com o filho e vão dormir. E aí no mundo espiritual, aí sim esses espíritos vão se encontrar. E é nessa noite, nesse esforço, que o Alexandre vai fazer a tentativa. Não quer dizer que ele vai conseguir. Porque tem muitos casos, o livre-arbítrio sempre fala mais alto. Os espíritos têm sempre a escolha de aceitar a imposição da luta, né, a dificuldade, ou não. Mas, pelo menos até agora, o Alexandre conseguiu reverter aquele bloqueio que ele encontrou no psiquismo do Adelino quando ele chegou na casa. E é muito interessante a gente ver esses meios, né, que os espíritos têm. E às vezes a gente vê uma fala de uma criança, né, um filho nosso, ou um sobrinho, ou seja lá, uma criança que às vezes entra num ambiente assim que não tem nem nada a ver, mas às vezes fala um negócio pra gente e a gente fica pensando, ou não precisa ser uma criança, uma pessoa que parece que deu um recado pra gente e foi embora. Então, são mecanismos que a espiritualidade muitas vezes usa para poder passar recado, nos comunicar alguma coisa. Então vamos parar por aqui hoje, né? Eu acho que tá bom. Já deu quase 1 hora, né? E não sei se vocês têm alguma coisa ainda que vocês queiram falar e acrescentar. Se não, é isso então. Joia? Realmente você, quando nasceu, você não queria ficar, Eu queria ir você embora. queria ir para fora de novo, Não né? estava querendo aceitar a luta, talvez. Até a luta mesmo, depois que você conseguiu ficar, aí Verdade. chegar no apartamento não entrava. Põe a mão na porta e não entrava. Então, Vai era saber, né? Um dia a gente vai entender tudo isso melhor. queria É, voltar para casa da avó. joia, muito bom. Então, uma semana de mais informações para a gente ir pensando aí. Espero que seja útil para todos nós. Pois Então, vamos é. agradecer mais uma vez, né? A essa espiritualidade que nos reúne aqui e nos faz buscar junto essas mesmas verdades aqui, né? Muito obrigado para todos. Boa semana, boa noite. Até o Paulo Estevam para quem vem. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. Sila. Boa semana.